Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça de Cristo Jesus e a sua paz estejam conosco. Hoje, quinta-feira, nós temos mais uma lição impressionante, muito importante para nosso estudo. Hoje o título da nossa lição é muito interessante. Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Aliás, a Bíblia é realmente uma carta completa, que é a revelação de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é a revelação. Revelação de quê? Então nós vamos ver através do estudo que nós vamos ter hoje. A base do nosso estudo, capítulo 1, verso 9 e 10 de Efésios. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, nosso bom Pai, nesta bendita hora, nesta manhã, mais uma vez, estamos aqui na nossa sala para podermos abrir a Tua Palavra. E em nome de Jesus pedimos que o Senhor permaneça conosco, abrindo o nosso coração e a nossa mente, Senhor Deus, através do Espírito Santo, que nós sejamos iluminados para compreender a Tua verdade, a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, uma carta impregnada de Cristo. Eu separei aqui 3 pontos para o nosso destaque do nosso estudo desta manhã. Muito bem, aqui os 2 versos, dizem que Deus, Ele nos revelou o mistério da sua vontade em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Muito bem, primeiro ponto, queridos, que eu quero destacar aqui com vocês, plenitude dos tempos. Tá? Então, na plenitude dos tempos, no cumprimento do tempo, do calendário de Deus, do relógio de Deus, Jesus ele veio. Tá? Essa profecia da vinda de Jesus, tanto da primeira vinda de Jesus como da segunda vinda de Jesus, é uma profecia que é incondicional. Tá? O que é incondicional? Quando Jesus ele veio, Deus, pela primeira vez, Deus ele havia preparado o povo de Israel como uma igreja para preparar o mundo para a vinda de Jesus, para o Messias, a chegada do Messias. Tá? Então, independente da igreja, o povo de Israel está preparados ou não, e inclusive quando Jesus veio, a maioria, a nação quase que inteira não estava esperando. Ela não estava aguardando naquele momento. Pouquíssimas pessoas estavam esperando. Mas Deus havia preparado o profeta João, o Batista, para que ele pudesse preparar o povo para a vinda de Jesus. Independentemente da nação, do povo, da igreja daqueles dias estar preparada ou não, Jesus veio. Na plenitude do tempo, no cumprimento da profecia, tá? Na data do calendário de Deus, na hora do relógio de Deus, Jesus ele veio. Então é incondicional. Ok? Muito bem, na segunda vinda de Jesus, na plenitude do tempo, no calendário divino, na hora do relógio de Deus, Jesus vai voltar. Estar eu preparado ou não, estar você preparado ou não, estar a igreja pronta ou não, Jesus vai voltar. Então, essa é uma profecia incondicional. Ok?
na plenitude do tempo, na hora certa, na hora exata. Né? Eu torço que Jesus volte logo. Eu acredito que você também. Muitas vezes nas nossas orações nós imploramos, suplicamos a Deus de que o mundo não aguenta mais, o pecado abundou, sabe? Você não suporta mais ver e contemplar, né, a maldade do que o pecado causa. E muitas vezes torcemos que Jesus volte logo para dar um fim, para terminar em tudo, em todo o sofrimento. Principalmente quando nós estamos envolvidos em alguma situação, tá? Algum problema que está trazendo dor para nós. Né? Quem sabe a perda de um ente querido. Mas, queridos, Jesus ele vai voltar exatamente na hora certa, na plenitude do tempo, tá? No cumprimento do calendário de Deus. Não mais e não menos. Ok? Então, o que Paulo quer que os irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, entendessem é que Deus, na plenitude do tempo, na hora certa, ele enviou Jesus para revelar. Tá? Em Cristo Jesus seria revelado tanto as coisas dos céus como da terra. Quer dizer, o plano de Deus, o plano da salvação, por isso essa impregnação de Cristo, porque toda a Bíblia, o ponto central é apresentar Jesus. Tá? Então, a Bíblia inteira, ela está impregnada de Jesus. Tá? Desde Gênesis até Apocalipse, Jesus é o ponto central. Ok? Era isso que Paulo queria que os irmãos da igreja de Éfeso entendessem. E posteriormente toda a igreja, é claro. Tá? Paulo aqui ele está apresentando a igreja de Éfeso, queridos, num contexto de que Deus havia, assim como no passado, tá? Chamado o povo de Israel como uma igreja para preparar o mundo para a primeira vinda de Jesus, Deus hoje ele usa também a igreja cristã, o seu povo, hoje, os seus chamados, para preparar também, né, o mundo para a segunda vinda de Jesus. Tá? Então, veja que a igreja de Deus está dentro do plano de Deus para esta obra, para esse trabalho, para, né, revelar ao mundo a pessoa de Cristo Jesus, tá? Como nosso Redentor, como nosso Salvador, o enviado de Deus que veio para revelar o plano de Deus para a nossa redenção. Ok? Muito bem. O outro ponto aqui que eu quero destacar com vocês, queridos, é a revelação de Jesus. Tá? O próprio Jesus, quando ele esteve, ele disse assim que Deus nunca foi visto por homem algum. Então Jesus ele veio revelar o caráter de Deus para nós. Tá? Então, toda a obra de Cristo Jesus, quando ele aqui esteve, queridos, foi uma revelação do caráter, do amor, né, da grande misericórdia de Deus para conosco. Enquanto Lúcifer, Satanás, ele havia, né, tentado manchar o caráter de Deus por todo mundo, chamando de um Deus tirano, né, de um Deus carrasco, de um Deus sem afeto, um Deus, né, que levava o universo a um aprisionamento, a uma escravidão através da observância da lei. Deus, por meio de Cristo Jesus, foi revelado que realmente aquilo que Lúcifer havia propagado a respeito de Deus desta forma, tudo isso não passava de uma grande mentira. Porque toda a forma do trabalho de Cristo, quando ele aqui esteve, foi revelar o caráter de Deus como um Deus amoroso,
um Deus compassivo, misericordioso, terno em amor. Tanto é que a obra de Cristo era atender todas as pessoas, independente da raça, nação, tá? Independente da sua cultura, do seu status social, tá? Homem ou mulher. Então, Jesus atendia com amor a todas as pessoas. E isso é revelado em toda a Bíblia. Tá? E os evangelhos exatamente mostram para nós, né, como Jesus tratava com as pessoas, demonstrando o grande amor de Deus. E Jesus sempre dizia, né, como ele disse para um dos seus seguidores, dos seus apóstolos, quem vê a mim, né? Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tá? Então Jesus é a grande revelação de Deus, nosso Pai Celestial, e o plano de Deus para a nossa redenção, para a nossa salvação. Tá? O terceiro ponto aqui, queridos, é que Deus ele sempre usou a sua igreja. Tá? A igreja está no plano de Deus para essa obra, para esse trabalho. Assim como Deus chamou o povo de Israel no passado, tá? Para preparar o mundo daqueles dias para a primeira vinda de Jesus, assim também Deus hoje ele nos chamou. Tá? Jesus ele usa o termo de igreja hoje como a sua esposa, como a sua noiva, a sua mulher. Ou seja, algo que está bem próximo, bem perto, que tem um relacionamento, assim como no caso de um cônjuge de um homem e uma mulher. A proximidade. Então, Jesus aqui ele expressa, né, a sua igreja como essa intimidade com Cristo Jesus, envolvida em Cristo Jesus no plano da revelação. Tá? Então, nós fomos chamados, por isso Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, nações, tribos, línguas e povos. Tá? O que Jesus quer dizer com isso? Nós fomos chamados como seus instrumentos, né, para preparar o mundo, anunciar ao mundo, né, a plenitude do tempo da segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai dar fim no término deste mundo. Terminar com o mal, com o pecado, com a dor, com o sofrimento. Isso vai ter um fim, porque Jesus ele vai voltar. Tá? Então, nós fomos chamados para essa tarefa, para esse trabalho, para esta obra. Tá? Para anunciar ao mundo essa revelação do plano de Deus para o término do mal, para o término do pecado, tá? E o começo de uma nova era com Cristo Jesus sendo recriador, né, de todas as coisas. Um mundo novo, um céu novo, tá? Onde habita a justiça sem o mal, sem a dor, sem o sofrimento, tá? Sem a morte. Então, queridos, esses são o ponto principal que a lição de hoje quer destacar para nós. Tá? O ponto central aqui é Cristo Jesus. Tá? Não dá para ser cristão deixando Jesus de lado, sem falar do plano de Deus por meio de Cristo Jesus em nos salvar, nos redimir, nos regenerar e nos fazer uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá? Então, o que Paulo quer que os irmãos entendem é que o ponto central da mensagem é Cristo Jesus, a cruz de Cristo. Jesus morrendo para nos libertar do mal, do pecado, tá? Nos libertar da condenação do pecado.
Então que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos capacite cada dia, nos enche do poder do Espírito Santo, para que nós, como a igreja dos últimos dias, tá, possamos então cumprir com o nosso chamado, com a vontade de Deus, em anunciar ao mundo, preparar o mundo para o cumprimento da plenitude do tempo da segunda vinda do Senhor Jesus. Independentemente de estarmos ou não prontos, aceitado ou não o chamado de Deus, Cristo Jesus vai voltar. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, fique com Deus, tenha um bom dia e até a nossa próxima lição. Um abraço a todos.